O tema da lição da Escola Sabatina desta semana é lidando com passagens bíblicas difíceis. Será que algum de nós já se deparou com esse problema? Encontrar passagens bíblicas e não entender realmente o significado, buscar entender, pesquisar em outras passagens e continuar em dúvida com relação à mensagem? Certamente sim. Todos de nós já passamos por isso. Algumas mensagens bíblicas a gente lê e não entende e fica sem entender, ou demora muito para entender. Será que essa é uma deficiência nossa? Será que é uma deficiência de cada um de nós? Eu penso que esse é uma característica do ser humano. E quando eu vejo o verso áureo da nossa lição, o verso para memorizar, eu fico tranquilo, porque o apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, no verso 16, que está contido no nosso verso áureo, ele diz assim: olha, os textos do apóstolo Paulo, os assuntos que o apóstolo Paulo trata nas suas epístolas, tem alguns que são difíceis de entender. Então, irmãos, se para Pedro era difícil de entender, eu penso que para nós é muito razoável também ser difícil de entender. Mesmo porque, irmãos, nós estamos tratando de assuntos divinos, nós estamos tratando de teologia, de escrituras sagradas, mensagens dadas pelo Espírito Santo. E nós, como seres humanos finitos, precários de entendimento, como é que nós podemos querer prescrutar o pensamento de Deus, entender o pensamento de Deus, entender todas as mensagens de Deus? Como é que nós queremos penetrar, ou como pensamos poder penetrar nos segredos de Deus? Há coisas, irmãos, que nós só vamos entender na vida eterna. Se o Senhor nos der o privilégio de participar na vida eterna, Ele vai ter o prazer de nos ensinar coisas que nós não entendemos. Eu me lembro agora do apóstolo, ou melhor, do profeta Daniel. Daniel viu a profecia, narrou a profecia e ficou sem entender. E o Espírito Santo falou para ele assim, o anjo falou para ele: olha, isso é só para o final dos tempos. E ele ficou doente até, porque ele não podia entender. Entretanto, irmãos, a maioria dos textos da Bíblia são extremamente claros, são totalmente esclarecedores. São mensagens de conforto, mensagens de fé, mensagens de consolo, de esperança, de vida, de advertência. E esse conjunto de mensagens fáceis de entender, irmãos, é suficiente para a nossa salvação. Eles apresentam o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso único Salvador. Eles apresentam a maneira como devemos nos comportar, como devemos tratar os outros, como devemos tratar a nossa relação com Deus. Então, irmãos, ainda que apresente textos difíceis, a Bíblia apresenta, na sua grande maioria, textos muito fáceis para a nossa salvação, para que nós possamos obter a salvação. E os textos difíceis, irmãos, devem servir para nós como desafio. Vamos estudá-los com afinco, vamos, através do estudo, crescer espiritualmente. Às vezes você vai estudar um texto difícil que você não está entendendo, e ao estudá-lo você vai descobrindo outras verdades, que nem tem a ver com aquela verdade principal daquele texto específico, mas outras verdades que vão te ajudar na vida espiritual. E se nós não vamos entender alguns textos, irmãos, se nós não vamos entender algumas das mensagens, vai ficar obscuro para nós. Nós temos que aceitar, pela fé, que o Senhor nos dá o suficiente conhecimento para a nossa salvação. Por isso que lá em Gálatas 3:11 diz assim: porque o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. Outro verso que já lemos é: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, tenhamos fé. Temos fé de que a Sagrada Escritura foi feita para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa alegria, para a nossa satisfação em conhecer
a mensagem do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. E nessa semana nós vamos estudar alguns comportamentos que devemos ter com relação às passagens que nós ainda julgamos difíceis de entender.